Olá, tudo bem? Então, eu sou o César, este é meu canal, tá? Eu vou sempre trazer coisas boas aqui pra vocês. Então, se inscreva no meu canal e ative o sino de notificações para receber novidades. Clique em gostei e compartilhe. Hoje eu vou falar um pouco de literatura, explicar um pouco sobre literatura. Vou falar sobre os gêneros literários e a evolução da literatura, como ocorreu. Antigamente existiam três tipos de gêneros literários. Existia o gênero lírico, gênero épico e o gênero dramático. O lírico é o gênero em que antigamente as pessoas, os poetas, os artistas, eles cantavam com a lira, que era um instrumento musical. Daí surge o gênero lírico, que é o poema que vem da música. Então, o gênero lírico ele é basicamente musical porque ele vem da música. Se você vê atualmente os poemas eles são muito parecidos com as músicas. Isso porque antigamente as músicas eram cantadas e eram tocadas com instrumentos musicais e essas canções tinham rimas e essas rimas eram repetidas com os refrões e, e com isso essas músicas que eram cantadas passaram a ser escritas e de audível passaram para ser escritas e dessa forma essas canções, essas músicas eram transformadas em escritas e dessa escrita surgiu o poema. Então o poema, a poesia vem da música. Por isso que a música e o poema são muito parecidos. E do gênero lírico veio o gênero épico. O gênero épico que surge do gênero lírico, o gênero épico. O gênero épico está entre o lírico e o narrativo. Entre o lírico e o narrativo está o gênero épico. O gênero épico é aquele em que é uma mistura de narrativa com poesia. O épico o gênero que pertence ao gênero épico é a epopeia. A epopeia é uma história que conta fatos heróicos de um povo ou de uma pessoa. Fatos heróicos de uma pessoa ou de um povo. Por exemplo, a história do Hércules pode ser considerado um gênero épico, porque é a história de um herói que ele enfrentou vários obstáculos e tudo e venceu. Então, gênero épico. A história de um povo. Então é isso, né? A história de um herói ou de um povo. É o gênero épico. É uma epopeia. Então, a epopeia é a história de fatos heróicos de uma pessoa, de um herói ou de um povo. Esse é o gênero épico. É, é, e além do gênero épico, existem os gêneros narrativos. Então é uma evolução. Essa evolução saiu da música, foi para a poesia, da poesia veio para o gênero quase narrativo, que é o gênero da epopeia, do épico, e a partir do gênero épico surgiu o gênero narrativo. E o gênero narrativo ele vem do gênero épico, o gênero narrativo. Aí já deixou de ser cantado e tudo, passou a ser escrito com uma história mesmo, uma narrativa. É um texto que apresenta uma história, uma narrativa. Dos gêneros narrativos existem vários tipos de gêneros narrativos. Existe a ficção. Dentro da ficção existem vários outros tipos de narrativos, gêneros narrativos. Existe o conto, que é um gênero narrativo de uma história curta. Existe a novela, que é um gênero narrativo de uma história média, nem muito curta nem muito longa, média. E o gênero do romance, que já é uma narrativa mais longa. Vou explicar daqui a pouco um pouco de cada um deles. Tem também o gênero dramático, que é representado pelo teatro, o gênero dramático. No gênero dramático aparecem as apresentações teatrais do teatro,
como a tragédia, a comédia, a tragicomédia. Então, no teatro, quando a pessoa vai ao teatro, no teatro ela pode assistir uma peça teatral de várias características, uma peça teatral de uma característica diferente da outra. Então, ela pode assistir uma peça teatral que é uma comédia, é uma história alegre, feliz, alegre. Os atores aparecem, contam a história, aparecem, representam a história. O autor, ele cria a história e os atores representam essa história. E se essa história é alegre, feliz, é uma comédia. E às vezes a comédia tem um pouco de ironia, de crítica, assim, a comédia. Então, a comédia então, é uma história, basicamente isso, uma história feliz, uma história alegre. E a tragédia já é ao contrário, já é uma história triste, né? É um drama, é uma tragédia, uma história triste. E a tragicomédia é a mistura dos dois, é a mistura da comédia com a tragédia. É a tragicomédia, isso no teatro. E tem a outra forma, esses são os gêneros artísticos, né? Gêneros artísticos da literatura, gêneros narrativos, gêneros artísticos, que a literatura é basicamente escrita, né? O teatro já envolve um pouco a escrita, mas já é uma representação cênica, né? Uma representação teatral. Então, e tem os gêneros científicos, como o ensaio, o artigo, o resumo, a resenha. Então, esse é uma escrita científica. Já é ao contrário, né? Não tem a expressão da emoção, a opinião do autor, nada disso. Principalmente no artigo. O artigo é uma informação. O cientista ele escreve um artigo. Quando o cientista ele escreve um artigo, nesse artigo ele traz informação sobre a descoberta, sobre algo que ele descobriu, e aí ele explica, informação. Então, geralmente não tem a opinião dele, não carrega emoção, opinião, e sim informação. Tá? É um texto que traz informação, um artigo. No caso aí, um artigo científico traz uma informação de uma descoberta científica, por exemplo. Já o ensaio não, já o ensaio ele traz uma informação e o autor ele expressa a opinião sobre aquele assunto, sobre alguma coisa, sobre algum assunto ele traz a informação, traz a opinião dele sobre aquele assunto. Isso no ensaio. O resumo já é assim como o artigo não traz a opinião do autor. E a resenha traz a opinião do autor sobre aquele assunto. Tá? Então, esses gêneros, esses textos científicos, são textos mais sérios, mais científicos, se aproximam muito do jornalismo, da ciência. E já a literatura se aproxima muito da arte. Os gêneros narrativos já mais artístico, os poemas também são artísticos. Então são tipo de escritas mais ligados com a arte, né? São mais artísticos. E essa é a evolução da literatura. Então a classificação é basicamente na obra. Então a pessoa para classificar, essa história é um conto, essa história é uma novela, esse texto narrativo é um romance, ou é uma novela, ou é um conto, ou é uma crônica, é uma fábula. Isso vai depender da análise do texto. Por exemplo, o conto. O conto é uma narrativa curta, que tem poucos personagens, poucos ambientes, o tempo é curto e somente tem um só acontecimento, com poucos personagens, poucos ambientes, e a narrativa é basicamente curta. Já a novela já tem vários personagens, vários ambientes, e ao contrário do conto, que só tem um acontecimento, a novela tem vários acontecimentos diferentes, em que todos os personagens estão envolvidos. Já o romance, ele tem somente o acontecimento, e ele tem um personagem principal, em que tudo gira em torno desse personagem principal, e tem vários ambientes, assim como a novela, o romance tem vários ambientes, vários personagens, e somente um só acontecimento. Não tem muitos acontecimentos como a novela, mas somente tem um só acontecimento em que um personagem está envolvido, que no caso é o personagem principal, em que tudo gira em torno dele, no personagem principal. Isso é no romance.
A crônica é um texto literário em que traz a mistura do jornalismo com a literatura. Então, muitos jornalistas eles escrevem crônicas que representam, que traz informações, que traz descrição de costumes, culturas de alguns lugares, do mundo atual em que vivemos. É, é um texto que traz informações sobre os acontecimentos atuais, sobre a cultura atual, sobre o tempo atual de hoje. É, ele é jornalístico e é um pouco literário também, porque traz a opinião do autor sobre esse acontecimento, sobre esse assunto. Então, a crônica, ela é basicamente isso. Né? Crônica, vem cronos, né? Vem de tempo. Então, é um tempo, fala basicamente do tempo atual. Já os outros gêneros narrativos pode falar do passado, do futuro, tudo, mas a crônica basicamente fala de acontecimentos atuais, mas sempre com a expressão da opinião do autor e às vezes traz um pouco de emoção também. Então essa é a crônica. A fábula é uma história curta que tem em que os personagens são animais, pode ser um cachorro, um gato, um passarinho, são animais os personagens. Algumas vezes os personagens são objetos como um copo, uma colher, uma caneta, um papel. E nesse caso é um apólogo, né? Que tem esses personagens que são objetos. É muito parecido com a fábula. A fábula, no final, tem a lição de moral. Essa a importância da fábula, a missão dela, a preocupação dela é trazer um ensinamento, uma lição de moral, a fábula. Então, são narrativas curtas. O conto, a crônica e a fábula. São narrativas curtas. Então, as narrativas curtas são o conto, a crônica e a fábula. As narrativas longas, já mais longas, são a novela e o romance. São narrativas um pouco mais longas. Então, temos também textos narrativos. Textos em que apresenta a cultura de povos, por exemplo, um texto narrativo que apresenta a história de uma cultura indígena, por exemplo, a mitologia indígena, de como surgiu o mundo, aí esses personagens aí, a lenda, são lendas indígenas, de um grupo, de um povo. As lendas podem ser de vários lugares, de vários tempos, de vários lugares diferentes, tem um tempo, tem um espaço. Então é a viagem pelo tempo e pelo espaço das lendas. Então tem lendas antigas que nós conhecemos hoje, porque foi trazida deles, desse pessoal aí. Então, a lenda do Saci Pererê, a lenda da sereia, a lenda do lobisomem e outras lendas aí, traz a representação, traz informações sobre uma determinada cultura. Aí, no caso, a lenda do Saci Pererê, a lenda do Boitatá, a lenda do Curupira, traz a informação das lendas brasileiras. Então, cada país, cada povo, cada região tem sua própria característica, né? Suas próprias lendas. E basicamente é isso aí, tá? Essa é a informação que eu tenho para vocês aí sobre a origem da literatura. Foi assim que surgiu a literatura que nós conhecemos hoje.